E aí, como é que você tá? Tranquilo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT e essa aqui é a parte 2 da nossa aula completa sobre Tribunal do Júri. Se você não viu a parte 1 ainda, o link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou tentar deixar no card também, no final aqui desse vídeo, para você não perder, porque lá a gente cobriu toda a primeira fase do júri. A gente viu sumário da culpa, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desaforamento, enfim. Então vale muito, muito a pena você assistir primeiro, a primeira parte da aula para você entender tudo direitinho, aí depois você volta aqui. Então agora nessa segunda parte aqui da aula, o professor Leonardo Garcia ele vai aprofundar aqui com vocês nos debates, questionário e votação dos jurados, nas atribuições do presidente do júri, enfim, tudo o que acontece ali no plenário do júri mesmo. E antes da gente começar aqui a aula, só reforçando, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar materiais nossos aqui que são específicos para concursos de TJ de uma forma geral e também para o concurso do TJ do Rio de Janeiro, que é um concurso que está com inscrições abertas agora mesmo aqui e que é cobrado esse tema que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Então, os materiais que você vai ver aqui são materiais bem completos, atualizados, tanto do pós-edital, por exemplo, desse concurso e de alguns outros também, como por exemplo do concurso do TJ do Rio Grande do Sul, quanto para diversos outros concursos, às vezes até no pré-edital. E a gente também tem cronogramas 80-20, que são aqueles ali focados no que realmente cai em prova. Então, vale muito a pena você dar uma olhadinha lá, beleza? Então, feito esse disclaimer, lembra também de já deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Então, bora continuar aqui com a aula de hoje com o professor Leonardo, beleza? Então, vamos começar a aula logo depois da vinheta. Olá, moçada, sejam bem-vindos de volta aqui o nosso segundo bloco sobre o procedimento do Tribunal do Júri. No primeiro bloco, eu tive um problema técnico aqui, aí eu tive que dividir essa aula em dois blocos e fica até melhor mesmo, né, a gente fazer aí em duas aulas. E vamos lá, continuando o nosso tema aqui de procedimento do Tribunal do Júri. Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês o documento que eu preparei, o nosso material. E eu quero aproveitar que, então, nós vamos fazer em dois blocos essas aulas e vou falar um pouco mais aprofundado sobre o questionário e votação, porque isso é de suma importância aí para as provas. Geralmente é muito cobrado em provas. Bom, questionário e votação do Tribunal do Júri. Começa lá no artigo 482. Moçada, então recapitulando, chega-se ali ao plenário do Tribunal do Júri, tá? Na segunda fase, lembrando que a primeira fase nós conhecemos como sumário da culpa, tem instrução, tem audiência, havendo indícios suficientes de autoria, o juiz ele vai pronunciar o réu e este réu será submetido à fase de plenário. Ele vai para o Tribunal do Júri para ser julgado ali pelos seus pares, ou seja, pelo conselho de sentença, que é composto por 7 jurados. Ali no Tribunal do Júri, o juiz presidente, que é o juiz do caso, tá? O juiz do Tribunal do Júri, ele vai fazer também a instrução. Ele vai ouvir a vítima, se possível for, ele vai ouvir as testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem, ele vai ouvir alguns esclarecimentos de algum perito, se algum advogado ou o próprio Ministério Público solicitar a oitiva de um perito ali, né, até como testemunha, esclarecer alguma perícia e tudo mais. Após isso, após essa fase de oitiva dessas pessoas, das testemunhas, passa-se então ao que nós chamamos de fase dos debates, onde o Ministério Público, que é o acusador neste caso, ele vai dispor de 1h30 para promover ali a sua acusação e, em seguida, a defesa vai também dispor de 1h30 para promover a sua defesa. Lembrando aí que, pela nossa Constituição, então temos a plenitude de defesas, que é mais abrangente,
ela é um aspecto maior do que a ampla defesa, essa que nós conhecemos já aí no Código de Processo Penal. Agora, após após os debates orais do Ministério Público e da defesa, reúne-se então o conselho de sentença em uma sala secreta, aonde eles irão votar. O principal quesito, sem sombra de dúvidas, quanto a é se o jurado absolve o réu ou não. Mas o artigo 482 do CPP, ele nos diz o seguinte, veja, leia aí você comigo. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Mas veja que nesse questionário em que o conselho de sentença será submetido, existem alguns quesitos obrigatórios que serão formulados pelo próprio juiz e os jurados serão questionados. E esses quesitos estão lá no 483, artigo 483 do Código de Processo Penal. Veja, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre 1. A materialidade do fato, se o fato existiu, ou seja, no nosso exemplo aqui que nós estamos tratando, se realmente ocorreu um homicídio. 2. A autoria e participação. Ok, os jurados decidiram que o fato ocorreu, a materialidade, houve sim o homicídio. Autoria e participação. Aquele réu, aquele sujeito que está sendo submetido a julgamento, ele é o autor ou ele é o partícipe desse crime? Terceiro, se o acusado deve ser absolvido. Moçada, veja que uma das características do conselho de sentença do tribunal do júri é se o conselho de sentença, se os jurados, ele absolve ou não o acusado. Então, pode ser que esteja comprovado, ou seja, que os jurados entendam que houve a materialidade do fato. Pode ser que os jurados entendam que houve autoria e participação. E também pode ser que os jurados, eles absolvam o acusado. Olha que interessante isso. Então, o próximo quesito. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, os jurados também vão votar. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Veja que, então, esses quesitos aqui do 483, eles serão submetidos ao conselho de sentença, aonde os jurados, eles irão votar com células de sim ou não. Então, o jurado, ali quando ele não verbaliza, ele não vota falando, ele segura uma cédula sim, é uma fichinha, tá? Uma fichinha do sim e uma fichinha do não. E ali passa-se a urna e ele, então, vota com relação àquele quesito, sim ou não. Beleza? Bom, voltando aqui ao nosso material, deixa eu só ver aqui. Vamos sair do material aqui. Tá, vamos lá. Então, tá vendo aí? Beleza, voltei aqui. Vamos falar, então, das atribuições do presidente do júri, que é o juiz, tá, moçada? Essas atribuições do presidente do júri, ela é muito importante para o andamento dos trabalhos. Porque o presidente ali do tribunal, ele é que vai garantir o bom andamento daquele julgamento. Então, atribuições do presidente: presidir a sessão, claro, né? Garantir a legalidade e ordem, formular os quesitos
e proferir a sentença conforme a decisão dos jurados. Moçada, quando a gente fala de um procedimento do tribunal do júri, se aparecer na sua prova que os jurados eles irão proferir sentença, isso está errado. Os jurados eles vão votar. Quem irá então proferir a sentença? O juiz. Porque o juiz que tem a capacidade técnica de fazer a dosimetria da pena. O juiz, então, que proferirá a sentença, mas conforme a decisão dos jurados. Por exemplo, no quesito, os jurados absolvem o réu se a maioria for sim, que os jurados absolvem o réu, o juiz é, por óbvio, né, ele não pode proferir ali uma sentença condenando o réu. Então, essa sentença, ela será proferida pelo juiz, é a atribuição dele, ele que fará a dosimetria da pena conforme a decisão dos jurados, porque os jurados, eles também votam, como eu li aqui no 483, sobre aumento de pena, diminuição de pena e qualificadora. E aí sim, o juiz irá proferir essa sentença. Beleza? Moçada, é o seguinte, com relação ao procedimento do tribunal do júri, o mais importante, depois desta aula, você irá ler os artigos. Então, como eu disse, eu estou aqui com a minha lei, eu leio os artigos até hoje. Veja, começa ali no artigo 406 do Código de Processo Penal. Capítulo 2, do procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri. Sem contar o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que traz aí, conforme eu já disse, institui o tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. Mas lá no 406, você vai começar a ler esses artigos e você vai ler todo o procedimento do tribunal do júri. Volto a dizer, ler a lei seca, ler esses artigos, te traz poder e te traz segurança. E a maioria desses artigos aqui, eles são didáticos, ou seja, você não precisa ter um conhecimento técnico muito aprofundado para você entendê-los. 406 a ao 496. Artigo 406 até o artigo 496, perdão, 497. O 497 traz as atribuições do presidente do Tribunal do Júri, que eu acabei de falar. Então, do 406 ao 497, seus incisos aqui, trata-se, então, do julgamento do Tribunal do Júri, do procedimento, né, do Tribunal do Júri. Então, aqui no material, eu vou até pedir para os nobres colegas ali do usar o link desse material que eu preparei para vocês. É um PDF, tá? Eu coloco aqui todos os artigos. Vocês estão vendo aí, ó. Eu coloco no fim aqui definições rápidas e artigos para leitura complementar. Então, eu classifico aqui todos os artigos que são muito importantes para você fazer uma boa prova que está aí no seu edital, o procedimento do tribunal do júri. Beleza? Moçada, como eu disse, eu passei aqui naqueles aspectos mais importantes, naqueles aspectos que mais têm incidência em prova, para você distinguir o que é, né, o procedimento do júri, primeira fase sumário da culpa, segunda fase do plenário, lembrando das decisões do juiz de impronúncia, de pronúncia, de absolvição sumária, essa distinção que eu tratei lá no bloco 1, e também da desclassificação, e o que ocorre ali no tribunal do júri em si. Tem muitas coisas legais aqui, tem muitos artigos que tratam da sentença, da ata dos trabalhos. Não é muito comum cair sobre ata dos trabalhos, mas você não vai dar esse mole, você vai ler o 494,
Dos quesitos eu falei aqui para você, dos debates eu passei também um pouco sobre o tempo que dispõe o Ministério Público, o tempo que dispõe a defesa, 1h30, depois 1 hora para réplica, certinho? E é isso. Com boa leitura e com essas 2 aulas aqui, eu tenho certeza que você vai compreender muito bem sobre esse procedimento que é o Tribunal do Júri. Mais uma vez, eu deixo os meus agradecimentos ao Mente de Concurseiro, dizer que é sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui contribuindo para o progresso de vocês, contribuindo aí para um bom treinamento, uma boa compreensão, uma boa preparação para qualquer tipo de prova que vocês forem fazer, tanto de penal, processo penal. É sempre um prazer, é sempre uma honra. Podem contar sempre comigo, estarei sempre por aqui. Se quiserem me mandar mensagem, deixa aí o seu like, deixe os seus comentários aí, tá certo? E que eu tiver um tempo, eu sempre respondo as mensagens que me mandam. E é isso. Siga em frente, muita força, foco, não desiste não, a caminhada é dura, mas a recompensa é muito boa, tá certo? Moçada, é isso. Um abraço, fiquem com Deus. Precisando de alguma coisa, estamos aqui. Tchau, tchau. E aí, deu para absorver tudo? Olha, agora sim você tem uma visão bem completa do Tribunal do Júri, desde a primeira fase até o plenário. Então você já viu também os debates, a votação dos jurados, tudo o que você precisa saber para mandar muito bem na sua prova. E nas 2 partes dessa aula, você viu a estrutura completa ali, né? Enfim, você aprendeu bastante coisa. É conteúdo denso, mas o professor Leonardo ele explicou de um jeito bem didático, então com uma boa revisão, você vai conseguir estar preparado, preparada para a sua prova, beleza? E olha, esse tema do Tribunal do Júri não cai só no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não, hein? Ele cai praticamente em todos os concursos de tribunais de justiça, de ministérios públicos também, de nível médio, enfim. Então guarda bem esse conteúdo porque você vai usar ele diversas vezes na sua preparação. Lembra também de já deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da aula do professor Leonardo para ele voltar aqui mais vezes com aulas gratuitas para você e também de você deixar o seu like aqui nesse vídeo se essa aula ela te ajudou e também se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo também para qual concurso você está estudando. É para algum TJ? É para o TJ do Rio de Janeiro? Para algum outro tribunal de uma forma geral? Ministério Público? Enfim, a gente gosta de saber para quais concursos você está estudando até para a gente conseguir fazer vídeos mais direcionados para conseguir ajudar vocês da melhor forma possível. Combinado? E na sequência aqui agora eu vou deixar mais 2 vídeos. O primeiro deles vai ser a parte 1 dessa aula, caso você tenha assistido só essa segunda parte e queira assistir a primeira. E o segundo vídeo também vai ser um vídeo que vai te ajudar bastante nos estudos para concursos de nível médio, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.